E aí, gente, boa tarde, uma ótima quarta-feira pra gente. Hoje a gente traz um assunto muito importante, que é o Janeiro Branco. Até coloquei aqui, ó, esse colete para simbolizar o Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. E aí, você cuida da sua saúde mental? Tem recursos que você utiliza para desestressar? Esse é o tema central do Falando Nisso de hoje, mas também tem outros assuntos, bora ver? Falando Nisso Band, está no ar. Teste revela a idade dos órgãos. Os cientistas da Universidade de Stanford descobriram que 1 em cada 5 adultos saudáveis com mais de 50 anos tem ao menos um órgão envelhecendo rápido demais. Atenção com a higiene nas academias. A lista de doenças que podem ser contraídas em contato com superfícies contaminadas é grande. Por isso é fundamental esterilizar os aparelhos antes de treinar. E no estúdio vamos falar sobre Janeiro Branco, cuidados com a nossa saúde mental. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro. O Falando Nisso Band começou. Vamos começar então falando nisso dessa quarta-feira, sempre com uma mensagem de incentivo, um chacoalhão para você, para quem precisa, ou de repente um abraço aí para o seu coração. A mensagem de hoje vem aqui, ó, do meu coração para o seu. Sabe o que você pode fazer? Um exercício de peneirar realmente quem vai fazer parte da sua vida agora, em 2024. Quais são as pessoas que de fato são importantes para você, que te valorizam, sabe? Então é legal a gente fazer esse exercício com amigos ou supostos amigos, às vezes até com parentes, é um pouco polêmico, mas às vezes a gente precisa se afastar para realmente viver um 2024 muito gostoso e com saúde mental, que é o tema do programa de hoje. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, vamos falar sobre sorteio, e tem novos sorteios para esse ano novo de 2024, começando com a Ortovip, um super kit para sua saúde bucal, com uma escova de dentes, ó, tá ali no meio, uma escova de dente elétrica, que é muito legal, é muito bom, né, fazer essa escovação com a escova de dentes elétrica. E aí, para você participar desse sorteio, primeiro precisa seguir a Ortovip, curtir essa foto, esse post lá no nosso Instagram, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar também esse post pelo menos uma vez, tá? Nos seus stories marcando a gente, que é o @Falando Nisso Band. Na última sexta-feira de janeiro, a gente faz o sorteio, lembrando que quem ganhar tem que retirar esse kit aqui na Band, tá? Que fica no Colina Shopping. Tem também outro sorteio de um parceiraço que a gente adora, que é a Polipet, um super kit para o seu pet. E aí, para você conseguir, o que será que tem nessa caixa, hein? Vai ser surpresa, por isso que a gente só tirou essa foto, mas tem bastante coisa da Polipet aí para o seu pet, tá? Para você conseguir, então, concorrer, primeiro precisa curtir esse post, marcar 2 amigos por comentário e compartilhar também essa foto nos seus stories, marcando @Falando Nisso Band. Dia 26 de janeiro, a gente faz o sorteio e aí precisa vir aqui ao shopping, ao Colina Shopping, né, para retirar esse prêmio, tá bom? Dia 26 de janeiro, dá tempo de você participar bastante com a gente. Bom, vamos falar então sobre a nossa enquete. A enquete do dia, você pode responder #sim, #não, sempre pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. E aí, no decorrer do programa, a gente vai mostrando o resultado da enquete, que tem a seguinte pergunta: você cuida da sua saúde mental? É só colocar sim ou não pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então, o tema de hoje, gente, é exatamente falando sobre isso, né? A gente vai falar sobre a saúde mental e a importância disso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Sobre o Janeiro Branco. É um mês realmente de conscientização sobre as doenças mentais, sobre os vários tipos de doenças, sobre conscientização, né, da saúde mental e emocional. Como que a gente pode, por exemplo, identificar ou prevenir as doenças decorrentes do estresse, como a ansiedade, a depressão,
o pânico, são alguns exemplos que eu dei. O nosso bate-papo hoje é com a psicóloga, a Débora Mariano. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Águida, mais uma vez aqui pelo espaço de falar desse tema tão importante e tão relevante. Necessário, né? Sim, sim. Eu estava fazendo algumas pesquisas antes da gente entrar ao vivo e notei que é um mês de conscientização, mas ele é recente. O branco, o Janeiro Branco, né? 10 anos, ele existe né? só há 10 anos. Sim, 10 anos esse ano e o ano passado que ele virou lei federal, em abril. Mesmo? Então é o primeiro ano que a gente pode comemorar que realmente o Janeiro Branco virou uma lei federal. Uhum. E qual é a importância de nós falarmos sobre isso, dar mais ênfase, né? Pelo menos agora nesse mês de janeiro. Sim, o mês de janeiro foi escolhido justamente por ser um mês em que tudo está se renovando, né, simbolicamente. É um mês que as pessoas param para refazer suas metas, seus planos. A cor branca também tem uma simbologia das telas em branco, onde as pessoas podem reescrever suas histórias. Então foi por isso que foi escolhido o mês de Janeiro Branco para iniciar essa campanha. Só que essa campanha ela tem que durar, né, todos os meses, todos os dias. Isso daí é uma consciência de que nós temos que cuidar da nossa saúde mental. É uma coisa rotineira, né, todos os dias. É verdade. Você falou que a gente tem que ter a consciência e eu queria tocar num ponto que é o seguinte: quais as dificuldades, né, que ainda existem quando a gente fala sobre a saúde mental? Olha, a maior dificuldade ainda é o estigma. É o tabu relacionado a esse tema, porque as pessoas ainda têm essa questão relacionada com os pacientes psiquiátricos, né? Então, assim, as pessoas elas tendem a negar aquilo que elas não conhecem. Então, realmente, é a falta de informação também que ainda a gente tem. Como você mesma disse, 10 anos, né? Parece muito, mas é pouco. Nós ainda estamos aí caminhando por essa cultura, porque aqui no Brasil nós temos a cultura de cuidar da doença. E nós precisamos trabalhar na promoção, que é realmente cuidar na prevenção, né? Não só da doença. Então, nós temos um caminho aí a percorrer ainda. A gente fala muito sobre a questão, né, de ter saúde mental, né? O que é para você, gente, ter saúde mental? Se você quiser colocar um comentário e mandar pra gente, a gente lê aqui durante o programa, tá? O nosso WhatsApp é o 997167989, ou o que você faz de interessante para manter a sua saúde mental? Eu queria que a Débora respondesse o que é ter saúde mental, Débora. Então, ter saúde mental, muitas pessoas associam à doença, né? Não ter uma doença, um transtorno, seja ele mental ou algum tipo de doença. Mas não, tem muitas pessoas que têm um transtorno, tem algum problema de doença e tem saúde mental. Então, saúde mental, na verdade, é um equilíbrio que você consegue entre as suas relações emocionais, sociais, que a pessoa consegue trabalhar a positividade, olhar realmente o lado do copo mais cheio e não o menos vazio, né? Então, quando a pessoa ela consegue ter esse equilíbrio, esse bem-estar emocional e social e não uma ausência de uma doença. Tá. Agora eu queria que você falasse para mim, por exemplo, quais são os sinais de alerta que a gente pode prestar atenção na gente e de que realmente a nossa saúde mental não anda legal? Então, isso é muito importante, porque o nosso corpo, ele vai sempre sinalizando. É que a gente vai sempre deixando para depois, né? E a gente muitas vezes a gente vai percebendo isso no outro, né? Seja no familiar, no amigo, e a gente sempre vai deixando para depois. Mas assim, quando você não dá conta mais da sua rotina, ou as coisas que você gostava de fazer e você não se interessa mais, irritabilidade, estresse constante, né? Baixa de energia é um ponto bem importante. Quando a pessoa ela dorme demais, né, que é a hipersonia, de 10 a 12 horas, ainda assim se sente cansada. A própria insônia também. A pessoa ela vive irritada, né? Então, esses são os sinais de alerta. Claro, tem pessoas que associam muito à tristeza, se fala muito de depressão, tristeza. Mas não, né? A gente tem que reparar bastante na baixa de energia. Porque, normalmente, as pessoas com ansiedade, elas não falam mais nem em tristeza, e sim numa apatia.
que elas não conseguem muitas vezes nem sentir uma tristeza e nem uma alegria. Então a pessoa fica um pouco mais apática, né? Então assim, esses sintomas, claro, eles têm que perdurar por um tempo, não é por uma situação isolada também. Porque pode acontecer, né? Por um evento que houve ali, a pessoa está naquele momento triste. Sim. Mas ao mesmo tempo, pode desencadear algo que mereça realmente uma atenção especial, né, Débora? Sim, porque se ela ficar muito tempo, né, sem aquele momento de resiliência, se ela não consegue sair daquele estado e perdurar por muito tempo isso, ela não cuidar disso realmente, sim. Se ela ficar muito tempo deprimida, isso pode virar uma atenção à saúde mental, sim. Legal. Bom, a Débora vai ficar com a gente então hoje no Falando Nisso. Pode mandar sua pergunta sobre saúde mental para a Débora. Também dá para responder a nossa enquete pelo WhatsApp 99716-7989. Você cuida da sua saúde mental? Hashtag sim, hashtag não, tá bom? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto, porque agora a gente vai te atualizar, das buscas ao helicóptero que desapareceu com 4 pessoas no último dia 31 de dezembro, né, na véspera do Réveillon. As buscas já entram no 3º dia e quem vai conversar ao vivo com a gente é a repórter Graziele Geronde. Graziele está ao vivo no aeroporto de São José dos Campos. Boa tarde, Grazi. Boa tarde, Águida. Pois é, as buscas continuam sendo realizadas e agora, segundo a última atualização da FAB, a Força Aérea Brasileira, essas buscas estão sendo realizadas na divisa entre Paraibuna, Natividade da Serra e Vargem Grande. O ponto de referência é o Bairro Alto, na crista da serra, onde o platô encontra com o início da serra. As buscas pelo helicóptero desaparecido foram retomadas às 7h30 da manhã e, de acordo com informações da FAB, então eles continuam fazendo essa busca por esse helicóptero que desapareceu no último domingo. O Corpo de Bombeiros também informou que está preparado para fazer as buscas terrestres, mas aguarda ser acionado. Eles, inclusive, prestam apoio à FAB e ao Comando de Aviação da Polícia Militar, que são os responsáveis pelas buscas pelo ar. Ontem, o Corpo de Bombeiros apoiou no levantamento e averiguação de informações. Eles receberam, por meio do 193, informações de um solicitante que teria escutado um barulho que não é normal naquela região. Lá é uma área rural. Então, eles ouviram esse barulho e entraram em contato com o telefone 193 do Corpo de Bombeiros para poder informar. A equipe tentou chegar próximo por meio de voo, mas não conseguiu por conta das condições meteorológicas, já que as nuvens estavam muito baixas. Os bombeiros, então, foram até o local para colher dados, pontos de GPS, que é, inclusive, o que está auxiliando as equipes nas operações desta quarta-feira. As autoridades mantêm contato com o solicitante para tentar chegar a esses pontos de interesse. E ainda de acordo com a FAB, o principal desafio, a principal dificuldade é administrar a chegada a esses pontos e também as condições meteorológicas. A gente lembra que o helicóptero desapareceu no último domingo, ele saiu do Campo de Marte, em São Paulo, com destino à Ilhabela. No voo estavam 3 passageiros, mais o piloto, que, de acordo com a ANAC, o piloto Cassiano Tete, ele não tem autorização para fazer voos comerciais. As habilitações dele foram cassadas em 2021, ele recorreu, mas a Justiça manteve a decisão da ANAC, viu, Águida? Tá certo, Graziele. Olha, a Graziele fala ao vivo do aeroporto de São José dos Campos, atualizando a gente sobre as buscas, né, que entram no 3º dia, as buscas ao helicóptero, que tinham 4 pessoas a bordo e desapareceu na região ali de Caraguá. Especificamente ainda a gente não sabe, né, as buscas continuam. E qualquer nova informação, Grazi, pode entrar aqui com a gente, tá? Você entra em primeira mão dando a notícia. Muito obrigada, viu? Bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para comentar com você sobre um teste, para a gente saber a idade dos nossos órgãos, olha só que interessante. E mais sobre saúde mental aqui no Falando Nisso daqui a pouquinho. Até já.
Já estamos de volta com Falando Nisso. Agora, para te contar uma curiosidade. Bom, a nossa idade, a gente consegue, né, contar ano a ano. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, acho que tem 30 anos, 40 anos. Mas e os órgãos do corpo? Será que a gente consegue adivinhar? Sabia que eles fazem também aniversário? Existe até um teste para saber se eles estão envelhecendo rápido ou devagar. O tempo é implacável. A idade é o principal fator de risco para diversas doenças. É mais comum do que muita gente pensa, órgãos não corresponderem com a idade biológica da pessoa. E isso acontece por vários motivos, entre eles, fator genético ou estilo de vida. Os cientistas da Universidade de Stanford descobriram que 1 em cada 5 adultos saudáveis com mais de 50 anos tem ao menos um órgão envelhecendo rápido demais. A pesquisa foi realizada com cerca de 5.500 voluntários. Por meio de um exame de sangue, os pesquisadores analisaram as proteínas de cada órgão com a ajuda de uma máquina que possui algoritmos específicos que auxiliam a chegar ao resultado. Com essa técnica, 11 órgãos podem ser analisados, entre eles cérebro, coração, fígado, pulmão, rim e pâncreas. Os cientistas esperam que com esse avanço possam ajudar na prevenção de doenças. Um cérebro que está envelhecendo rápido demais pode sugerir alto risco da pessoa desenvolver demência, por exemplo. Se isso acontece com o coração, indica potencial de doenças cardíacas. O próximo passo é expandir os testes para um grupo maior de pessoas e incluir também diversas etnias. Mas os resultados iniciais se mostram bastante promissores. Enquanto esse teste ainda não chega no Brasil para a gente fazer de fato, né, comercializar esse teste, o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa saúde, né, praticar atividade física, cuidar da nossa saúde mental, que também é o tema do nosso programa. Você pode participar com a gente, por exemplo, votando na nossa enquete do dia. Vamos dar uma olhadinha? A gente fala sobre Janeiro Branco, né? A pergunta, você cuida da sua saúde mental? #sim ou #não. Você pode votar pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Pode mandar seu comentário também sobre como você faz isso, né? Para manter a sua saúde mental saudável. E também tem perguntas chegando para a Débora responder. Vamos ver, direto do Açaí Atacadista. Estou com a Amélia aqui para falar sobre depressão e ela estava me contando um pouco a história dela. Você já teve depressão? Tive depressão por uma coisa assim que eu não podia resolver e eu achava que eu tinha que resolver aquilo. Então eu puxei o problema da pessoa para mim e aquilo me suprimiu. E eu fiz o quê? Eu fiquei 8 dias na UTI. Meu Deus! Que bom que você está aqui viva com a gente. Deus me tirou das mãos da morte. Eu tenho como provar isso. Eu virei, assim, um fenômeno dentro do hospital, porque... Olha, graças a Deus que você está aqui bem com a gente. Mas eu acho que fica esse alerta mesmo. Pode levar ao suicídio, né? Não tente resolver o problema que não é seu. Fique só com o seu e peça a Deus, porque levar à morte, assim, eu não consegui, Deus não quis, então não vale a pena. Vamos lá para o estúdio conversar um pouquinho sobre isso, então. Exatamente. O acompanhamento psicológico, muitas vezes... Acho que na maioria dos casos, né, Débora, sim, é necessário para auxiliar, né, quem está com depressão ou qualquer outro problema. Exatamente. E a gente vê que muitas vezes as pessoas vão buscar auxílio de um amigo, né? De uma amiga, acaba sobrecarregando essa pessoa também que não sabe ali muito bem como lidar com isso. Como, né, nós ouvimos ali, acaba pegando o problema para si, acaba as duas pessoas ficando realmente doentes, adoecendo ali. É muito importante buscar ajuda profissional mesmo, ajuda de um médico psiquiatra, de um psicólogo, para saber certinho qual o diagnóstico, qual o percurso desse tratamento. Então, é importante buscar ajuda especializada, embora a rede de apoio também é um fator de proteção. Né? É importante a gente estar inserida, né, em um grupo social. Só que é importante realmente buscar a ajuda de um profissional, porque as pessoas realmente não estão preparadas para isso, até querem ajudar, né, mas realmente não estão preparadas para isso. Quando a Débora fala rede de apoio, são as pessoas próximas a você, né? Pessoas, sim, da sua casa, da sua família, até amigos próximos também. Sim, né? sim. Mas é lógico que a ajuda profissional é de extrema importância nesse momento, né? Para a gente, de fato, cuidar de verdade e ser direcionado a abrir a mente, né?
esclarecer situações em que a gente não consegue fazer isso sozinho. Sim. Quem dirá as pessoas que estão perto da gente, que não sabem o que a gente está sentindo. Exatamente. Né, Débora? Exatamente. Tem uma questão que eu queria entrar agora, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Nossa, mas foi uma pesquisa feita? Sim, pela Organização Mundial de Saúde, inclusive. Nossa. O Brasil lidera o ranking aí mundial de pessoas ansiosas. É o 5º país mais depressivo do mundo. Então, não tem como a gente não olhar para isso, não tem como a gente... Se você olhar para o trânsito... Ignorar isso, né? Não tem como. Se você olhar para o trânsito, você vai ver isso. Se você olhar para dentro das casas das pessoas, você vai ver que sempre tem uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. Se você olhar para dentro das empresas também, os afastamentos que está tendo nas empresas por questões de saúde mental. Né? O Brasil é o país mais ansioso por várias questões. É isso que eu queria entrar, né? O porquê que o Brasil é o mais ansioso Sim. e o 5º mais depressivo Sim. no mundo. Quais são os fatores que levaram esse número? Os fatores são questões de economia, né? Falta de segurança pública, as incertezas em relação ao futuro também. Só que uma coisa muito importante que a gente vê que coloca o Brasil aí também como ranking mundial, o brasileiro usa muito as redes sociais. Né? Então, com isso vem muita comparação. E com isso, as pessoas, elas têm que produzir o tempo todo, elas têm que entregar o resultado o tempo todo, elas se sentem, elas mesmas cobradas a isso. Né? Então, elas têm que entregar ideias, elas têm que entregar corpo na academia, elas têm que entregar resultado o tempo todo. E quanto mais entrega, mais parece que está devendo, o estresse aumenta demais, o tempo parece que é pouco, que está sempre escorrendo pelas nossas mãos. Então, isso coloca também o Brasil como o país mais ansioso. Nossa, né? E um alerta também, entre os jovens de 18 a 24 anos, aumentou realmente a questão do diagnóstico em ansiedade. E está muito ligada à questão da rede social? Sim, muito ligada por causa da questão da comparação. Né, que as pessoas ficam ali, se sentem sempre sobrecarregadas, mas sempre tendo que produzir muito, questão de muitos papéis sociais que as pessoas exercem. É verdade. Né, a questão do próprio autojulgamento também, que parece sempre que está produzindo pouco e tem que produzir mais. Isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse muito grande. Sabe que eu fiz, agora é um depoimento meu, tá, gente? Um exercício que eu gostei demais, que eu tô até aliviada. Eu simplesmente me afastei das redes sociais nesse Natal e Ano Novo. Postei pouquíssimas coisas. Falei, quer saber? Eu quero curtir o meu momento com a minha família, com a minha filha, com o meu namorado, com as pessoas que eu amo. E fiz isso, me fez muito bem. Fiquei pouquíssimo na rede social. Aí eu vi alguma coisa e eu falei, quer saber? Não quero ver nada disso, estou perdendo meu tempo. Vou lá para fora, curtir meu dia com a família, né? Sim. Que é o mais importante. Sim, isso desestressa um pouco, É né? verdade. Te acalma um pouco. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Todo mundo Faça deveria, você também né? que está vendo, viu? Sim, todo mundo deveria passar, né? Por esse tempinho que seja, Isso. um pouquinho longe das redes sociais. É. Isso dá um alívio muito grande. É necessário para a gente. Sim. Débora, vamos falar um pouquinho sobre os hábitos, né, que podem favorecer os cuidados com a nossa saúde mental. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer exercício físico. Eu vejo que me dá um alívio. Pode ser uma situação para melhorar a saúde mental? Questão do exercício físico, seja ele qual for, né, a meditação, dormir bem é muito importante, porque o sono é o primeiro regulador de humor. A pessoa conseguir ter a questão de resolução de problemas, conseguir resolver os seus problemas. E um ponto muito importante também, na minha opinião, é a questão do autoconhecimento. Porque o que funciona para você não vai funcionar para mim, não vai funcionar para o outro. Então, quando você mergulha nessa questão do autoconhecimento, você consegue sair do julgamento do outro, do próprio julgamento também. Você consegue focar nas questões mais positivas, né? Por mais que você esteja passando algum problema. Você consegue olhar esse problema realmente como um aprendizado. Então, você mergulhar nesse autocuidado, do autoconhecimento, para você conseguir ter esse respeito por você, como um ser único, individual, isso faz toda a diferença também, né? Muito bom. A gente dá uma paradinha no assunto agora para saber como vai ficar o tempo agora à tarde e também para os próximos dias na região. Vamos ver.
Tempo instável e com temperaturas altas em toda a região. Em Jambeiro, a máxima chega a 29 graus. A mesma temperatura para São Luís do Paraitinga. Em Jacareí, os termômetros sobem para 30 graus, com previsão de tempestades. Em Aparecida, a máxima de 29 graus. Em São José do Barreiro, os termômetros chegam aos 28 graus, também com céu nublado. Máxima de 30 graus em Taubaté. Em São José dos Campos, os termômetros vão subindo ao longo dos dias. Na quinta-feira, a máxima chega a 29 graus, a mesma temperatura para sexta-feira. No fim de semana, os termômetros ficam altos, máxima de 30 graus no sábado e no domingo, tempo mais estável, com máxima de 32 graus. Agora eu quero saber se o tempo tá estável ou se tem tempestade chegando com a Lana Moraes. Tudo bem? Tempestade, eu acho, Meu viu? Deus, Lana. Ontem teve uma notícia, tudo bem, e você? Tudo bom, vamos lá. Bom, ontem teve uma notícia que movimentou a internet e, para variar, o centro das atenções era o Neymar. Né, gente? Para variar, né? O Léo Dias divulgou uma notícia de que o jogador seria pai pela terceira vez em 2024. Então, essa revelação foi feita por uma influenciadora digital, a Jamile Lima. Ela comentou uma foto lá da filhinha do Neymar, a Mavi, dizendo que ela iria ganhar um irmãozinho que só teriam 1 aninho de diferença. Então, o Léo Dias divulgou a informação depois desse comentário e mesmo depois da mulher ter negado essa informação, dito que tudo não passou de um mal-entendido, o jornalista segue dando detalhes dessa paternidade, dessa gravidez. Segundo ele, o Léo Dias, olha a criatividade. Ou não, né? Vamos saber. Os dois estavam vivendo um affair logo depois da cirurgia do joelho do atleta, que foi em novembro. Então, a modelo em questão estaria grávida de 3 meses. Isso significa que a Mavi ainda nem tinha nascido, que ela nasceu em outubro. Sério? O Neymar, então, viveu esse affair com a mãe do seu terceiro filho, né? Segundo o colunista. O Neymar usou a assessoria de imprensa para negar essa notícia e afirmar que espera a punição dos criadores dessa fake news. E detalhe que a Bruna deixou de seguir o Neymar depois dessa matéria. A Bruna Biancardi, que é a mãe da Mavi. Sim, gente, vai dar muita confusão ainda. Não, e o Léo Dias insistindo na questão, né? A gente não sabe, né? Porque o Neymar tem fama também, né? Então a gente não dá pra acreditar ou não. Mas se a própria fulana negou, não é verdade? Não, foi uma brincadeira? O que será que ela disse? Eu não espero nada diferente dele, pra ser sincera. É mesmo, Lana? Você acha que realmente pode ter? Não sei, pode, do jeito que ele é, né? Quem faz pode engravidar, gente? Quem não faz não engravida. E ele, pelo visto, né? Então... Vamos ver se a Lana vai trazer mais capítulos dessa história. Mas tem outras coisas também, né? Tem sim. A cantora Selena Gomez participou do episódio do podcast Smartless nessa semana, lá nos Estados Unidos, e revelou sua trajetória da música e revelou, inclusive, que o próximo álbum provavelmente será o último da sua carreira. E ela pegou muitos fãs desprevenidos, né? A estrela explicou o motivo para querer encerrar sua carreira, né, na música, e em breve também, né, que ela vai lançar esse álbum, e relembrou como ela começou a cantar e que foi por acaso. Para quem não lembra, a Selena Gomez começou a carreira fazendo uma série na Disney, Os Feiticeiros de Waverly Place, né? E de repente ela estava se divertindo, fazendo música, turnês, mas ela disse que a saúde mental dela ficou muito prejudicada por conta da intensa carga de trabalho. Então ela chegou inclusive a cancelar uma das suas turnês. Então, né, vamos aguardar esse novo projeto dela, que fecha o ciclo musical da Selena Gomez. Lembrando que além de atuar, inclusive tem um filme dela que vai ser lançado ainda neste ano, a Emília Pérez. Ela também tem uma linha de cosméticos, cantora, atriz e empresária. Pois é, talvez deixe então a questão cantora de lado, na aposentadoria, para continuar com a Porque deve ser muito puxado, realmente, você fazer uma turnê, não ficar em casa, viajar, dar entrevista, fazer foto para revista, também atuar e também ser empresária, é muita coisa, né? Muita, trabalho quase 24 horas. Você falando sobre a questão da saúde mental, recentemente a gente teve também, né, como que é? O Wesley Safadão, parou que também, foi super assim, autêntico, falando mesmo, olha, eu preciso parar porque eu não tô legal. O ano passado teve o Justin Bieber que fez isso também. Vários cantores famosos cancelaram e não tem medo mais de cancelar a turnê por relação a isso. Saúde mental em primeiro lugar, até porque se não tiver saúde mental... Pra quê, né? Todo o resto a pessoa não consegue. Nem tudo é dinheiro, por mais que a gente fale, nossa, dinheiro traz felicidade, traz. Mas o desgaste não traz. Então, é legal trazer isso à tona, falar sobre isso, né?
Isso é um exemplo legal de influenciadores, né? Que dão um exemplo da vida deles, É. para de repente, ou uma pessoa que está pensando se vai ou se não vai, poxa, ela fez, eu também Influenciar pro consigo bem. fazer, né? Isso mesmo. Lana, obrigada, viu? Imagina. A gente se vê amanhã. Daqui a pouco a gente volta, então, para trazer os destaques regionais e mais sobre saúde mental. Até já. Já estamos de volta com o nosso Falando Nisso, hoje entrevistando a psicóloga Débora Mariano. O assunto é o Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a saúde mental. Tem enquete que você pode participar e a gente já vai mostrando o resultado parcial dessa enquete, que tem a seguinte pergunta: você cuida da sua saúde mental? Hashtag sim ou hashtag não. Você pode participar ainda, tá bom? Pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989, bora colocar na tela se as pessoas estão cuidando da saúde mental ou não. Olha só, você cuida da saúde mental. 66% dizendo que não, Débora. Que interessante, né? É um assunto que a gente precisa ter cuidado. É a nossa né, realidade. Por isso que o Brasil está no ranking mundial aí, liderando. O país mais ansioso, 5º mais depressivo do mundo. Porque, na verdade, a gente tem uma rotina tão frenética Sim. que a gente vai deixando a cabeça para depois. Sei lá, tô com um pouquinho de insônia, aí negligencia sintomas que podem ser importantes de fato, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha em mais perguntas que estão chegando direto do Açaí Atacadista. Estou aqui com a Cândida, vamos conversar sobre Janeiro Branco, um mês muito especial para a gente refletir na depressão. Você sabe quais são os sintomas? Olha, eu acho que tristeza, aquele cansaço, não físico, mas aquele cansaço espiritual. Sem energia, pessoal. Sem energia, exatamente. O que mais que a gente pode destacar, então, nossa querida amiga e convidada? Eu vou fazer de novo, tá? Que eu errei. Estou aqui com a Cândida e a gente vai conversar um pouquinho sobre Janeiro Branco, pensando em depressão. Quais sintomas que vêm na sua mente para uma pessoa que está depressiva? Eu penso em tristeza, aquela fadiga do espiritual mesmo, né? E acredito que... Essa falta de energia, né? Exato, falta de energia, falta de ânimo, para cansaço mesmo. Será que tem como uma pessoa que está depressiva, olhando assim, não dá nem para perceber que ela tem depressão ou sempre tem sintomas? Muitas vezes a própria pessoa tenta camuflar uma situação, né? Sim. Até por próprio preconceito dela em expor uma situação, não é, Débora? Também, mas o medo do julgamento é o pior. Eu acho que é o pior, o estigma, como a gente falou, o tabu relacionado a isso. E você vê que as pessoas associam muito a depressão à questão da tristeza. E você viu também que ela disse por questões espirituais. Então as pessoas espiritualizam muito a depressão, é falta de Deus ou coisa assim. E não, né? Nós temos que conversar sobre isso. A depressão, ela é uma doença, ela é um transtorno mental, tem que ser cuidado por um psiquiatra e por um psicólogo. Então, isso é bom sempre a gente frisar. Não é questão espiritual, embora a pessoa que está afetada na parte química, né, as suas emoções, ela vai ficar também comprometida nas questões espirituais, enfim. Mas a depressão, ela é uma doença, um transtorno mental. Legal. Já que você falou sobre a questão da família, como que a família pode ajudar alguém que de fato está em sofrimento emocional? Eu acho que a primeira coisa é o não julgamento. Porque eu acho que essa é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm até em buscar ajuda, auxílio, porque elas sabem que elas já vão ser julgadas de certa forma, né? E falas do tipo... Olha o que você tem, olha tudo que você tem na vida, olha a sua família como tá, veja as coisas positivas. A pessoa que ela está afetada negativamente, ela não vai conseguir olhar a vida desse lado positivo. Ela vai precisar de um tratamento, provavelmente, se for uma depressão, né, uma ansiedade de moderada para grave, ela vai precisar entrar com medicamento. Então, eu acho muito importante essa questão do ouvir sem julgar. Você separar um espaço para conversar com essa pessoa sem o julgamento, ouvir. Se você
você perceber que essa vida está em risco, pergunte também abertamente, você está pensando em fazer algo contra a sua vida, né? Escute atentamente. Se você perceber que a vida está em risco, você conduza essa pessoa até um ambulatório médico, se ofereça para marcar a consulta, porque a pessoa em grande sofrimento, ela vai estar muito afetada, ela não vai conseguir buscar ajuda sozinha. Então é muito importante essa questão do não julgamento e você se oferecer para buscar um tratamento médico junto. Legal. Débora, já está chegando perguntas, tem também comentários. Sim. Vamos dar uma olhadinha nos comentários e perguntas que estão chegando. Tânia Santos. Boa tarde, obrigada, viu, Tânia, pela sua participação. A esquizofrenia é genética ou do modo de vida? Tenho uma tia e um irmão que sofrem de esquizofrenia. Sou mãe de 4 filhos. Tem risco desse mal atingir meus filhos? É a Tânia que está perguntando. Tá. Tânia, a esquizofrenia, ela tem sim o fator genético, né? Só que ela também, a gente entende que a esquizofrenia ou os transtornos mentais em si, vai depender também do ambiente. Então, o ambiente é um fator muito importante para a gente avaliar, porque tem pessoas que têm realmente na genética, né, algum transtorno mental que já vem de família e não vai desenvolver, por questões ambientais, que o ambiente ali que ela está vivendo é um ambiente acolhedor, é um ambiente em que não aconteceu nenhum fator que desencadeou isso. Muitas vezes a pessoa está num ambiente ou aconteceu algum fato na sua vida que ela não conseguiu lidar com isso. E aí vai desencadear, realmente vai abrir o quadro de esquizofrenia. Eu imaginei que a esquizofrenia, em todos os casos, tivesse a influência da genética e que de fato iria aflorar em algum momento, então não. Vai aflorar se acontecer, né, algum fato em si que a pessoa não sabe ali como lidar, a questão do ambiente, até a própria bipolaridade, a própria depressão, né? A pessoa pode ter a genética e não desenvolver, mas a esquizofrenia, ela sim, tem boa parte genética, sim. Vamos então para mais comentários? Pode colocar na tela, por favor, Leone. Rosimeire escreveu o seguinte: boa tarde, estou passando por alguns problemas no momento depois de 8 anos sem. Começou com estresse, ansiedade, palpitação no coração, falta de ar. Estava em um lugar público e tive pânico, muito choro, sem conseguir controlar. Poxa vida, Rosimeire. Faz uns dias que parei com a musculação. Será que isso pode ter agravado a minha situação? Aí ela diz obrigada. Obrigada a você, viu, Rosimeire, por abrir seu coração aqui e melhoras para você. A questão da atividade física, a gente sabe que é algo protetor, né? Que vai ajudar muito a pessoa, é muito importante. Só que, na minha opinião, aí no caso, não é algo assim determinante, né? Que aconteceu por esse fator dela ter parado a atividade física que desencadeou tudo isso. Inclusive, ela mesma cita, né? Que está passando por um problema. Então, realmente procurar uma ajuda especializada para entender esse problema, para buscar a questão da resiliência, né? Para resolver esse problema. Encarar isso de frente, porque quando a gente assume a nossa realidade, muitas pessoas, né, não querem assumir a realidade, não encaram a realidade em si. E a gente entende que quando você assume sua realidade, você muda, porque aí você consegue ver outras possibilidades. Então, por isso a terapia ela é tão importante, né, para você mudar o seu olhar sobre a situação que você está passando. Legal. Rosimeire, um beijo no seu coração, tá bom? Melhoras. Agora a gente dá uma paradinha porque o Douglas Cruz está chegando para atualizar a gente das notícias regionais, saber o que é destaque também pela Band Vale FM. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águeda. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Band Vale FM é que o ano está começando e com ele muitas pessoas buscam também uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. E o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de São José dos Campos, está com mais de 500 vagas de emprego abertas nessa semana. A gente tem vagas aí diversas, tanto aí de operador de telemarketing, que é a vaga mais expressiva,
São mais aí de 400 oportunidades de trabalho aqui em São José dos Campos. Tem também pedreiro, auxiliar geral, auxiliar administrativo. São várias oportunidades de emprego aqui no pátio da cidade, que atende de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde, lá na Praça Afonso Pena, no número 175, no centro da cidade. Vale frisar que você pode acessar o portal bandvale.com também para ver o que você precisa levar, quais são as especificidades de cada vaga, né? E levar o seu currículo já atualizado em mãos no PAT. E o PAT, muita atenção, viu? Não faz recrutamento online. Então, se você está interessado, procura aí o PAT no atendimento presencial. Você pode aí levar o seu currículo em mão, mas o PAT não faz esse atendimento online. Você tem que ir lá presencialmente. Também é destaque aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região metropolitana aqui do Vale. Nosso litoral norte ainda está muito movimentado, portanto, muito trânsito ainda na rodovia Rio Santos, que faz a ligação entre as praias, principalmente aí nos trechos da praia de Massaguaçu, ali em Caraguatatuba, ou na Praia Grande, em Ubatuba. Rodovia Oswaldo Cruz também tem trânsito no trecho de serra, ali na descida de Taubaté para Ubatuba, e a travessia de Balsas, nesse momento, está com uma fila de espera de 1h30 em ambos sentidos, tanto no sentido Ilhabela quanto no sentido São Sebastião. São os destaques de momento. Para mais informações, para você que está pegando estrada agora, pode sintonizar aí a rádio Band Vale FM no 102,9, que a gente tem atualizações das estradas em tempo real. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Para quem vai pegar a estrada agora, tem que sintonizar mesmo para ficar informado. Obrigada, viu, Douglas? Bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com você sobre a importância de ter atenção com a higiene nas academias. E aí, você leva a sua toalhinha, higieniza o aparelho antes e depois de usar? A gente vai conversar com você sobre isso daqui a pouco e mais sobre saúde mental. Até já! E aí, você está indo na academia? A gente sabe que o movimento realmente aumenta, né? Agora no verão. Aí fica o alerta, é preciso mais atenção com a limpeza dos aparelhos, viu? Verão chegando, academia movimentada. É hora de focar no shape e conquistar o corpo desejado. Mas não pode deixar a higiene de lado. Nas redes sociais, essa menina viralizou ao mostrar como ficou a perna dela depois de contrair sarna humana. Tava toda tomada e me coçando igual um cachorro sarnento. E aí eu me lembrei do colchonete podre que eu me deitei lá pra fazer o abdominal. O vídeo reforça a importância de tomar alguns cuidados. A lista de doenças que podem ser contraídas em contato com superfícies contaminadas é grande. Por isso é fundamental esterilizar os aparelhos antes de treinar. Quando chegar da academia, tomar um banho, limpar bem os seus pés. Se for tomar o banho na academia, levar o seu chinelo. Há o risco em relação às infecções fúngicas, porque os fungos eles são muito resistentes no ambiente, então eles são capazes de ficar muito tempo fora do nosso organismo. Nessa academia de Porto Alegre, o cuidado é redobrado. Na pandemia, foram instaladas estações de limpeza próximas de cada aparelho, que continuam sendo utilizadas pelos alunos. Nosso ar-condicionado ele faz a limpeza 7 vezes por minuto do ar, então o nosso ar é muito limpo também. São esses pontos que a gente procura bater e controlar bastante. Para a personal trainer Camila, a higiene é prioridade na hora do treino. Procuro sempre manter a higienização, eu aconselho meus alunos que eles usem toalhinha também, até em função de que a gente transpira bastante, né? Acho que uma coisa, digamos, positiva que a pandemia trouxe foi a questão do álcool em gel, né? Todo mundo hoje tem álcool em gel, pelo menos tem um no carro, sempre deixo um assim bem na entrada da minha casa e quando vou na academia também. Então, álcool em gel chegou realmente para ficar. Vamos dar uma olhadinha nos comentários e também nas dúvidas que estão chegando sobre o nosso tema, que é a saúde mental. Pode colocar na tela, Leone. Ângela, ela escreveu o seguinte, Débora. Eu cuido da minha saúde através de sessões de terapia. Ó, que legal, né? Cuidado com as minhas plantas, encontros com as minhas amigas. Ó, que interessante que ela colocou. Coisas bem específicas e que ela gosta, faz bem, né? Isso que a gente tem que fazer, esse exercício. Excelente, né? E você vê que são coisas simples que dá para todo mundo fazer. Você vê aquilo que funciona para você, né? Cuidar de plantas é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Então, estar com os amigos também. Também. Né? Vamos pensar, como que a gente pode construir, né, um modelo de saúde mental para prevenir
doenças que a gente falou aqui. Então, construir um modelo mental positivo, não tem como eu construir um modelo mental positivo sem eu falar dos pensamentos. Tudo começa na mente, né? Assim como eu penso, eu construo a minha realidade. Então, é realmente eu cuidar dos meus pensamentos. As pessoas ansiosas, elas falam, né, dos pensamentos intrusivos, a mente não para. Não tem como eu construir um pensamento, um estilo de vida mais otimista se eu não cuidar dos meus pensamentos. Então, eu tenho que desenvolver realmente a minha consciência, é o eu crítico. Eu começar a fazer essa reflexão, como que estão os meus pensamentos? Como que eu vou substituir? Como que eu vou inserir pensamentos mais positivos? E estar mais consciente, mais presente no meu dia a dia. Realmente, como você disse, as pessoas estão sempre no automático hoje em dia, vivendo essas relações sempre no automático. E não para refletir sobre si, quanto mais sobre os seus pensamentos, não é? Então, construir um modelo mental positivo começa pelos pensamentos. Que pensamentos você quer inserir? Escreva mesmo no papel 2, 3 pensamentos que você quer deixar consciente durante o seu dia, insista neles. E escreva os pensamentos positivos e a gente faz esse exercício de ficar lendo ao longo do dia. Que você quer inserir. Isso, deixa ele consciente, porque senão ele vai ficar inconsciente, né? No decorrer do dia, por a gente estar sempre no automático. Insiste em deixar esses pensamentos positivos que você quer inserir conscientes. Depois, que emoção que você quer inserir, que emoção que você quer sentir. Deixa consciente também essas emoções, sinta elas também. E depois o seu comportamento, que você pensa, você sente e se comporta dessa forma. Então, que comportamentos você quer mudar? Por que você quer mudar? Isso te ajuda a refletir também sobre os seus comportamentos. Isso te ajuda a ficar mais consciente, né, no seu dia a dia. É claro que eu estou dando um exemplo genérico, porque essa questão é muito individual, não é receita de bolo. É verdade. Mas uma questão que eu posso deixar aqui, que eu acho que vale para todo mundo, é a questão da gratidão. Você ensinar o seu corpo a assinatura da gratidão. Isso daí é uma coisa muito importante, né? Porque se eu te dou algo, você vai me agradecer, porque você recebeu de graça. E você coloca um sentimento nisso, não é verdade? Então, é muito importante você separar um momento do seu dia, né, que seja no final da noite, para você ensinar o seu corpo essa assinatura da gratidão. Porque o nosso corpo responde às emoções. E quando você pega esse momento do seu dia para agradecer, você vai estar focando nas questões positivas. Verdade. Você vai estar pensando naquilo de positivo que aconteceu no seu dia, para agradecer. E você vai estar ensinando o seu corpo as questões positivas também. Isso te mantém no presente. Então, isso é uma dica que vale para todos, né? Ensinar o nosso corpo realmente essa assinatura da gratidão. Isso daí a gente só consegue coisas positivas de nos manter no presente, diminuir a ansiedade, ter um olhar mais otimista e positivo, mesmo que a vida não esteja como a gente gostaria que estivesse, mas ainda a gente tem coisas muito boas ainda para agradecer. Faça esse exercício, eu tenho certeza que você vai colocar vários pontinhos positivos na sua vida. Sim, verdade. Vamos a mais perguntas e comentários? Porque esse bate-papo tá muito legal, né, gente? A Carla de Caçapava escreveu assim: boa tarde, eu gostaria de saber por que tem horas que eu quero ficar sozinha, tem horas que me dá crises de choro. Isso é o começo de uma depressão? Beijos, amo vocês. Ah, Carla, um beijo no seu coração, tá bom? É tão difícil, né, a gente dar uma opinião certeira, porque a partir do momento que a gente fala, olha, é uma depressão, isso pode colocar, né, na mente da pessoa e ela acreditar que isso é, e ela vai acreditar assim vai ser. Então, o que a gente pode falar é procure ajuda. Não é normal, não é. Não é uma coisa que você tem que aceitar, estar triste. De querer se isolar, De querer se isolar. Isso já é um sinal de alerta. A gente não pode falar, olha, é uma depressão. Porque cada caso é um caso, tem que ser visto, né, individualmente. Mas, assim, o que a gente pode dizer é normal? Não, não está normal. Nós não podemos nos acostumar com isso, a estar triste. Por isso o tratamento está aí. Então, busque ajuda, busque entender isso que você está sentindo, porque normal não é. Não é normal a gente se sentir triste, isolado e chorando a maioria do tempo. Bora para mais perguntas, gente. Pode colocar na tela, por favor. Denise é de Caçapava também, né?
escreveu assim: sempre fui demitida de todos os empregos que eu arrumava. Achei que jamais pediria demissão em algum momento da minha vida, mas pelo bem da minha saúde mental, o fiz. Olha que interessante. Então, alguma coisa ali no trabalho estava fazendo mal e ela realmente teve que fazer uma escolha, né? Uma escolha e optar pela saúde mental. E é interessante a gente falar, então, sobre essa questão das empresas, Sim. da saúde mental dentro dos ambientes corporativos. Sim, a gente vê ainda, né, que nós estamos ainda caminhando nessa questão da saúde mental. Nas empresas, normalmente, tem o RH, mas o RH ainda está focado muito em questões ainda, né, burocráticas. Tem empresas que têm esse apoio, sim, mas a gente vê também que o tabu é algo que atrapalha ainda muito as pessoas procurarem realmente ajuda, pelo estigma, por medo do julgamento, inclusive. E você vê que as pessoas elas estão esgotadas o tempo todo, né? Interessante. Então, muitas pessoas acabam tomando essa decisão mesmo, de sair do que buscar ajuda, porque muitas vezes a empresa também não apoia esse funcionário que está passando por isso. Legal. Vamos então para mais comentários? Colocando na tela o próximo comentário ou também dúvida para Débora. Débora responder, ela é psicóloga. Boa tarde. Procuro rezar, pedir a Deus saúde para minha mente. Estou assistindo para mim. É importante saber que devemos fazer para melhorar. Deus abençoe. É isso mesmo, a questão de ter, acho que talvez a religião para muitas pessoas é importante também, né? Sim. Um apoio. Sim, a espiritualidade, ela é sempre importante, né? A espiritualidade, ela é um fator de proteção. Quando você acredita em algo maior, né? Isso daí realmente é um fator que te protege. É um fator de saúde mental também. Porque nós somos seres, né? Tridimensionais. Isso daí realmente faz parte. E que bom. Que bom, né? A gente fica feliz de ouvir isso. Ótimo. Dá tempo de mais um comentário, gente? Como que tá aí? Vamos lá, então. Vamos lá. Rapidinho. Dá pra gente comentar ou ler o comentário de alguém que participou aqui? Muito obrigada, viu, Vera? Não consigo parar de roer as unhas. O que fazer? Será um sintoma de ansiedade, Débora? Um sintoma de ansiedade. É mesmo? Sem dúvidas, né? Porque a pessoa, ela vai ali externalizar de alguma forma, né? A ansiedade. Ela externaliza dessa forma, roendo as unhas. Terapia. É isso. Terapia. Para te ajudar, entender, viu, né? É isso. Para entender o momento que ela está passando. O porquê isso está fazendo. O porquê. E é interessante, muitas vezes as pessoas, elas estão passando por um momento de ansiedade, elas não se reconhecem nesse momento. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, né? E levar esse tipo de informação. Legal. Muito obrigada pela sua participação, eu que agradeço, Águida. Até mais. Até a próxima. Amanhã tem mais programa. Vamos dar uma olhada no nosso assunto. Olá, eu sou a doutora Fernanda Bueno, sou endoscopista e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. No dia 4 de janeiro, às 13 horas, eu vou estar no programa Falando Nisso, da TV Band, para conversarmos um pouquinho sobre a importância da endoscopia para a nossa saúde. Espero vocês! Um grande beijo. Obrigada pela sua participação, tá bom? Amanhã tem mais programa pontualmente a 1. Tchau!